Esse estudo bíblico devocional que chega até você é uma cortesia dos membros desse canal. E a gente quer chegar ainda mais longe, incorporando gente na equipe para que chegue também pelo Facebook, que chegue também pelo Spotify. Então, torne-se um membro desse canal e ajude esses estudos a chegarem muito mais longe. Se você não quiser se tornar um membro, você também pode ajudar esse canal pelo Pix que se encontra aqui na descrição e também comprando as Bíblias pelos links da Amazon que estão aqui na descrição também. São maneiras da gente fazer a palavra chegar ainda mais longe aqui na internet. Leitura devocional da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2, que a Nova Almeida Atualizada traduz da seguinte maneira: quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Essa passagem ela é frequentemente utilizada para evitar qualquer tipo de denúncia entre irmãos, o que é complicado. Por quê? Porque aqui a gente está falando de litígio principalmente comercial, societário. É desse tipo de disputa que a gente está falando nesse caso aqui. Gente que tem uma sociedade e se julga prejudicado pelo sócio, e então leva o sócio para a justiça, e os ímpios ficam arbitrando sobre as brigas dos crentes. A igreja de Corinto é uma igreja cheia de brigas, e o que Paulo está condenando é o fato de que essas brigas levadas ao tribunal dos injustos, dos ímpios, dos não crentes, são brigas que dão um péssimo testemunho. Olha lá, aqueles da turma de Jesus, eles falam tanto de amor, de que são pacificadores, mas entre eles, um está processando o outro. É mais ou menos essa a tônica do que essa passagem traz. Entretanto, alguns do nosso meio, do nosso tempo, buscam expandir a aplicação dessa passagem para qualquer tipo de denúncia entre irmãos que possa haver, inclusive aquelas criminais, inferindo, sugerindo ou até mesmo dizendo explicitamente que casos como violência doméstica, assédio e até mesmo abuso dos mais variados tipos devem ser resolvidos internamente pelo tribunal da igreja, ainda que sejam crimes para os quais existe polícia ou autoridade secular. E então essas pessoas vão dizer assim, olha, sim, tivemos um problema financeiro, alguém roubou o caixa da igreja. Isso não é uma querela entre irmãos que são sócios e de repente estão dando um mau testemunho. Não, é a igreja se protegendo de um ladrão, de um corrupto. E isso é caso de polícia. Por que a gente sabe que isso é caso de polícia? Porque Paulo não escreveu apenas primeiro aos Coríntios, ele escreveu também Romanos. E em Romanos 13 a gente sabe que Paulo diz que toda autoridade ela foi constituída por Deus, e essa autoridade que é dada aos grupos de poder secular, presidente, governador, ministros, juízes, poder judiciário e a polícia, que foram constituídos por Deus, tem nas mãos a espada para punir aqueles que descumprem a lei. E, portanto, eles têm legitimidade da parte de Deus para exercer essas funções. De modo que quando alguém comete crime, é diferente do que quando alguém tem uma questão cível com o irmão. Poxa, eu acho que eu devia ter recebido
700 e me pagaram 600, vou ver os meus direitos. Pô, resolve com o seu irmão primeiro, antes de botar ele na justiça. É por aí. Agora, crime é outra história. Tanto assim que Paulo prossegue. Será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas, ou seja, querelas entre irmãos pequenas não leva para a justiça? Agora, crime é outra história. Crime tem polícia, a gente tem que ser, inclusive, responsável de levar esses casos. Então, crime. Abusos dos mais variados, crimes. Violência doméstica, crime. Crime. Leva para a polícia. Não tem por que ser outra coisa. Delegacia da mulher. Porque abusos dos mais variados e violência doméstica, por exemplo, para usar esses dois exemplos, não são, como diz o versículo 2, coisas mínimas, né? Se você acha que quando um líder abusa de uma adolescente, isso tem que ser resolvido pela liderança por causa de 1 Coríntios 6:1, primeiro você precisa rever quem você é. Tudo sugere que você precisa se rever como pessoa. Mas além disso, eu te desafio a dizer para o pai dessa menina: isso é uma causa mínima, que é o que está no texto. Vamos resolver internamente. Você não vai falar isso, né? Então, procura a polícia. Esse devocional é especialmente importante porque nós vivemos em comunidades em que essas coisas podem acontecer. E em muitas já acontecem. E a gente acaba acobertando, encobrindo por uma pretensa piedade pelo bem da igreja, entre aspas. A igreja são as pessoas, o bem da igreja é as pessoas estarem bem. E, portanto, a gente protege as vítimas. A gente não protege agressor. Agressor, a gente ora por ele, prega o evangelho e espera dele transformação. Proteger, a gente protege as vítimas quando adequado, envolvendo a polícia, quando é caso de polícia. Novidade por aqui, agora nós temos um clube de membros nesse canal. Então, se você vinha pensando em contribuir com o canal, existe essa nova forma. Além dela, a gente tem também aquelas tradicionais que estão aqui na descrição desse vídeo. Com a sua ajuda, a gente chega mais longe. Dá uma olhadinha nos benefícios de se tornar membro aqui do canal.